Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Jornada do Eu, a mais uma live dessa jornada de autoconhecimento, onde eu me proponho a te ajudar a ter mais energia, mais clareza e mais coragem para ser e viver o seu melhor. Então, hoje vamos falar de um tema muito legal, vai ser curtinha a nossa live, bem objetiva, como é a nossa promessa, né, de fazer uma live mais objetiva. Hoje a gente vai conseguir em 30 minutinhos matar esse tema aqui. E eu sei que quem já foi minha aluna na imersão Meu Semear já conhece esse tema, mas é sempre bom a gente relembrar, reforçar e lembra do que a gente falou. Vou estar sempre relembrando vocês aqui do que a gente falou na primeira live. Esvazia a xícara, tá? Para quem não sabe o que é esvaziar a xícara, é simplesmente você se abrir a ouvir o que você precisa ouvir muitas vezes, sem aquele julgamento de pensar, eu já sei isso eu já li em algum lugar, eu já escutei, eu já recebi essa informação em outro momento. Simplesmente esvazia a xícara, porque tem um propósito. Se você está ouvindo isso novamente, tem um propósito de você estar ouvindo isso. Então, nós vamos falar hoje de algo primordial, essencial, para que a gente se conecte com a nossa essência. Esse é o melhor caminho, a melhor direção que a gente pode ir na nossa vida. É para esse encontro com a nossa essência, para viver uma vida de autenticidade, de verdade, de propósito. É a vida que realmente vai nos conectar com algo maior, com algo que vai dar sentido, que vai fazer com que a gente se engaje, que a gente seja realmente uma pessoa apaixonada por tudo que a gente faz, que a gente dê o nosso toque, do nosso jeito, que a gente traga o nosso melhor para o mundo e contribua de alguma forma. E não precisa ser algo grandioso, não precisa ser nada extraordinário, é algo simplesmente que faz sentido para você. Que nem sucesso, né? Sucesso, quando a gente fala nessa palavra sucesso, parece assim, nossa, as pessoas atribuem o sucesso assim, a alguma coisa assim tão, às vezes, grandiosa. E o sucesso para cada um tem uma conotação, para cada um tem um sentido diferente, né? E às vezes uma vida simples, uma vida mais leve, uma vida solta é o sucesso para alguém. E às vezes para uma outra pessoa é estar no topo de uma organização, é estar atarefado, cheio de compromissos inadiáveis. Isso é sucesso talvez para alguém. Para cada um é de um jeito e não existe certo e errado. E da mesma forma como o sucesso para cada um é de um jeito, a nossa essência, ela é única, cada um é de um jeito, cada um tem a sua forma de contribuir. Então, vamos falar do que nós somos feitos? O material bruto que a gente é feito? Gente, eu amo falar desse tema, porque quando a gente fala em essência, é algo meio que subjetivo, né? É algo meio que assim, mas que essência é a minha essência? Né? A gente fica pensando, o que é realmente essa coisa de essência? E quando a gente fala de algo que a gente consegue atribuir um nome, que a gente consegue dar um nome a isso específico, o que está integrando a minha essência, aí tudo começa a ficar mais claro, começa a fazer mais sentido. E a minha promessa para vocês na live de hoje é mostrar para vocês isso, o que existe nas forças de caráter de vocês, que vocês vão ter que fazer um exercício para descobrir também. Eu não vou dar aqui o caminho 100%, vocês vão ter que fazer uma tarefa, mas é muito simples. E vocês vão descobrir do que vocês realmente são feitas, né? É algo maravilhoso, porque é um teste que você vai fazer, é um teste online, um teste 100% gratuito, e que você vai ter essa resposta. É algo extremamente valioso para a humanidade, esse teste, que surgiu a partir de um estudo muito grandioso, que foi desencadeado pelo pai da psicologia positiva, Martin Seligman, Christopher Peterson e outros grandes nomes que realmente se dedicaram a vida a estudar o comportamento humano, a psicologia positiva, e trouxeram esse legado pra gente, né? Algo incrível
que está aí à nossa disposição e que nos ajuda a identificar quais são as características mais positivas que nós temos, qual é o nosso melhor. E eles fizeram esse estudo para descobrir quais são as características mais positivas e universais em todos os seres humanos. E descobriram que são 24 forças. 24 forças que definem os nossos traços de caráter e estão distribuídas em 6 virtudes. É algo fantástico, porque quando você... e as meninas aqui que já foram minhas alunas já fizeram esse teste, já viram quais são essas forças, né? E é incrível, porque quando você faz o teste, você vai ver as 24 forças. Você tem todas elas, porque fazem parte da essência humana. Mas elas estão distribuídas numa ordem diferente para cada pessoa. E as primeiras, as que estão lá no topo, as 5 primeiras, são as forças que você mais utiliza, ou seja, são as forças que te definem. E a partir disso, a partir dessa descoberta, você vai olhar para isso e vai realmente ver, será que eu me identifico com isso? Eu me identifico com essas forças? Será que eu estou conseguindo usar isso no meu dia a dia? E essa análise, gente, essa análise é crucial a gente fazer. Porque muitas vezes a gente está tão desconectado das nossas forças, nós estamos tão desconectados, e aí o que acontece? A nossa vida fica sem engajamento, eu não me engajo, não me envolvo mais com a minha vida. E é quando muitas vezes as pessoas sentem aquele vazio existencial, uma sensação de desconexão com a vida, sente que está faltando alguma coisa, sente que você não está vivendo a vida que você gostaria de viver. E mesmo isso vale para tudo, vale para o trabalho, para os relacionamentos, para a vida pessoal. Tem muita gente que trabalha às vezes em algo que não gosta, porque primeiramente não está se autorresponsabilizando, né? De fazer as suas escolhas. Tem muitas coisas que às vezes a gente faz sim por um determinado tempo, que a gente não gosta, mas é importante e é necessário. Às vezes você não tem naquele momento uma outra opção. Naquele momento você precisa dessa ponte para ir depois na direção da sua paixão. Mas é importante você não se acomodar, você perceber que essa é uma ponte, é um caminho, mas eu posso estar me direcionando para minha paixão. Mas enquanto essa paixão eu não posso viver, porque aí muitas pessoas me dizem assim, mas eu estou fazendo o que eu não gosto e aí eu não consigo ser feliz. Eu só vou ser feliz quando eu fizer aquilo que eu gosto, quando eu fizer aquilo que é minha paixão. Eu já sei o que é, mas agora, nesse momento, eu não posso abrir mão do que eu estou fazendo. Então, você vai ser feliz só o dia que você puder realizar aquilo? Não, você vai ser feliz agora. Como? Você pode trazer essa sua essência para fora. Você pode, mesmo fazendo algo que não seja tão alinhado com a sua essência, com a sua pessoa, você pode levar um pouco daquilo que existe aí dentro, dessa grandeza, desse valor que você tem, para aquilo que você faz. Colocar, assim, o seu tempero, sabe? O seu tempero naquilo que você faz. E tornar isso mais empolgante, porque senão vira um martírio. E é por isso que muita gente no domingo à noite começa a sofrer, começa a sentir dor de estômago. E eu falo isso porque eu já fui assim, viu? Há muitos anos atrás, antes ainda da minha carreira como advogada, quando eu trabalhava em empresas, em mundo corporativo, muitas vezes eu sentia esse desconforto no domingo à noite, de saber que na segunda-feira eu ia ter uma reunião estressante, eu ia ser cobrada e muita meta e muita coisa, e aquela confusão, e aí começava a me dar um frio na barriga. Hoje, com a mentalidade que eu tenho, eu faria tudo diferente, Eu olharia essa situação de uma outra forma. Mas enfim, né? Tudo acontece no tempo que tem que acontecer, quando a gente está pronto para receber, quando a gente se abre realmente para algo novo. Então a gente vai falar agora um pouquinho das virtudes, e isso tudo vai ficar muito denso de eu passar para vocês aqui na live. Eu vou passar lá no canal do Telegram quais são as forças
as forças de caráter que integram cada virtude. São 6 virtudes, para que vocês saibam, depois que vocês realizarem o teste, e quem já realizou pode realizar novamente. É bom que de tempos em tempos você refaça, porque a nossa essência, ela é única, ela não muda muito. Mas dependendo da situação, do momento que a gente está vivendo, das situações que a gente está enfrentando, a gente pode desenvolver um pouco mais o uso de uma determinada força que antes a gente não estava usando muito, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu já sei, claro, né? Já sei de cor e salteado quais são as minhas forças principais. E tem uma força que ela estava em 4º lugar, que era a inteligência social. A inteligência social é uma força que ela te permite identificar as necessidades alheias, as necessidades dos outros. Você começa a observar como as pessoas se comportam, como elas agem, como elas são e o que elas realmente precisam. É um olhar para o outro, uma empatia um pouco apurada. E eu tinha isso em 4º lugar. Quando eu comecei a trabalhar mais com pessoas, né, diretamente com desenvolvimento pessoal, essa força foi para 3º lugar, porque eu comecei a me dedicar mais a isso, mais à inteligência social, né? Então isso estava muito forte, mas elas não mudam muito de lugar, tá? Elas mudam assim 1, 2 posições, porque é muito você. E as forças pessoais, gente, é algo incrível, porque é um nível elevado acima dos seus talentos, é o que você é o que você é, porque os talentos eu consigo identificar quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa. Então, eu vejo a pessoa fazendo alguma coisa e eu digo, nossa, isso é um talento, realmente, ela faz algo tão diferenciado, ela faz algo diferente de todo mundo, ninguém faz como ela, né? Ou eu mesma posso avaliar isso em mim. Mas as forças é algo que você é. Por exemplo, você tem uma força do humor ou você não tem, né? Eu sou uma pessoa que eu adoro atrair pessoas que têm a força do humor para perto de mim. Adoro me divertir com elas, mas não é a minha força. E tá tudo bem, cada um tem as suas forças. Só que a gente precisa entender de fato quais são elas, por quê? Porque às vezes a gente usa as nossas forças de forma inadequada por não conhecê-las, e aí a gente acaba não desfrutando do nosso potencial, de todo o nosso potencial. Por exemplo, voltando aqui no exemplo do humor. Se eu uso o humor, a minha força é o humor, e eu uso o humor com pessoas que não apreciam, pessoas que não consideram isso, eu não vou estar sentindo esse engajamento com a minha vida, né? Eu não vou estar sentindo que eu estou realmente usando a minha essência, que eu vou estar ali conectada com a vida. Eu preciso usar o meu humor com as pessoas certas, com as pessoas que apreciam. Então é muito importante a gente ter essa ciência, né, das nossas forças, quais são elas. E aí também melhora até os nossos relacionamentos quando a gente tem essa clareza, porque você começa a parar de querer que o outro seja, às vezes cobrar que o outro seja de um jeito, né, que às vezes a gente quer mudar o outro e a gente começa a entender que cada um é de um jeito, cada um é único, que o seu filho, ele talvez seja mais analítico, você é mais sensível, né? E aí eu tô falando aqui de mim, tô falando aqui de mim. Aí muda tudo, você começa a aceitar as pessoas como elas são, isso é libertador. E outra coisa também que liberta, você para de se comparar, você para, porque as forças daquelas pessoas que você admira são únicas, são delas, você tem as suas. E você vai brilhar no mundo quando você usar as suas forças. E isso é incrível, né? E as forças são algo simples, são algo natural, não é forçado, é natural. E é incrível porque você começa realmente a olhar e ver, né, essa coisa do brilho, o brilho no outro, o brilho em você. E saber que somos diferentes, somos únicos e todos nasceram para brilhar. Todos têm o seu brilho, só tem que trazer isso à tona, trazer isso para fora. Então, vou falar aqui da primeira virtude
que é a sabedoria. A sabedoria é você saber conduzir a vida, né? Saber conduzir a vida e extrair significado da vida. Então, lá no nosso canal do Telegram, eu vou estar enviando o link para vocês. Então, quem não entrou do canal do Telegram, entra para receber esse material, porque eu já tinha comentado com vocês que lá eu vou compartilhar tudo, inclusive as lives, porque elas não vão ficar disponíveis no IGTV depois. Então, quem quiser assistir a gravação é pelo canal do Telegram. Então, lá vai ter o link e vai ter também todas essas virtudes para vocês saberem. Bom, as minhas forças de assinatura são tais forças, são as 5 tais forças e elas se enquadram dentro da sabedoria, talvez da temperança, talvez da transcendência. Vocês vão saber quais são as suas virtudes, as suas principais virtudes. Outra virtude é a humanidade. A humanidade é quando eu consigo ver no outro um pouco de mim, a expressão de mim no outro. E ver em mim a expressão do outro. É ver a empatia. Isso todos nós temos em algum nível. Isso tudo que eu tô falando é universal. Em todas as culturas, em todas as civilizações. Isso é um estudo grandioso que foi feito e que identificou que todo ser humano tem essas virtudes, todo ser humano tem essas 24 forças. Outra virtude é a coragem, é a minha decisão de enfrentar, de correr riscos e arcar com as consequências. Essa é uma virtude que a gente precisa usar muito, né, gente? Muito, essa coragem. Outra virtude é a justiça, é tratar as pessoas de forma equilibrada, de forma igualitária. E também quando eu me sinto tratada de forma igualitária, eu sinto o meu alto valor, eu sinto bem-estar, eu sinto que eu tô sendo considerada, né? Então é importante a gente ter a justiça como uma virtude presente, estar atuando nessa virtude, para que a gente possa fazer com que as pessoas se sintam assim e a gente se sentir também. Outra virtude que para mim é uma das mais lindas, porque aqui nós temos a gratidão, né? E a gratidão é uma das forças que mais nos conecta, nos eleva e nos faz sentir realmente felizes, né? Sentir aquela conexão com a felicidade, com a satisfação com a vida. Então é a transcendência, e aqui entra a gratidão, entra o humor, entra o perdão, entra a apreciação ao belo. Sabe, as pessoas que amam ver um pôr do sol, quem ama ver um pôr do sol, nascer do sol, aquelas pessoas que são capazes de ficar 20 minutos olhando para uma montanha. Alguém se identifica? Se você se identifica, é porque você tem essa força da apreciação do belo. E aí você está dentro dessa virtude que é a transcendência. É elevar-se, é ascender-se, é conectar-se com algo maior. É muito linda essa virtude. E a outra, sexta e última virtude é a temperança, é você usar o conhecimento para obter o melhor da vida. E vocês todos aqui, eu acredito que têm muito essa virtude aflorada em vocês por estarem aqui esse horário que vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa na vida, dormindo inclusive, e estão aqui. Então, todos aqui, inclusive eu, estamos muito dentro dessa virtude, estamos usando muito essa virtude. Só que para elas realmente serem reais e saírem do campo do ideal para ser reais, a gente tem que saber usar as nossas forças. E eu sei que quem não conhece as forças, deve estar muito curiosa para conhecer, né? Muito curioso para conhecer. Então, gente, entra lá no canal do Telegram, que eu vou passar lá, assim que nós findarmos a live, eu vou estar passando o link para vocês. É um teste totalmente gratuito. E eu já explico o seguinte, ele é uma plataforma em inglês, mas lá dentro da plataforma você consegue alterar o idioma para qualquer língua. E aí você vai lá, coloca Português Brasil, que tem Português de Portugal. E aí você vai fazer. Tem o teste para adulto e tem o teste para jovens. Você vai escolher conforme a sua idade. Acredito que todos aqui sejam adultos. E você vai escolher e vai fazer. Simplesmente você vai responder.
Quanto tempo leva? Em torno de 15 minutos. Então, quando você for responder esse teste, é importante que você esteja num local de silêncio, onde você possa estar realmente focado, focada, concentrado, que não haja interrupções para que você não acabe o teste pela metade, para que você vá até o final, até porque senão não vai ser concluído. E no final, você tem a opção de salvar, de mandar para o seu e-mail, enfim, vai ficar registrado lá. Porque quando você responde, você tem que fazer um cadastro. Então, você sempre entrando lá com o seu login e senha, você vai ter acesso a todos os testes que você fez. É bem tranquilo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, me chama no direct que eu ajudo, tá? Mas façam, que é incrível você olhar para isso e identificar, né, quais são realmente as suas forças, do que você é feito, do que você é feita, e se você está usando isso no seu dia a dia. Porque se você está usando isso no seu dia a dia, você com certeza vai ter muito mais engajamento, mais sentimento de que você está vivo, que você está viva, né? Tem uma história que eu gosto de contar, eu acho muito interessante, inclusive é o Martin Seligman que conta no livro A Felicidade Autêntica. Eu amo essa história porque essa história define muito como o próprio ser humano se sente, né? É um caminho contrário do florescimento, porque o florescimento é essa conexão, né, com as nossas emoções positivas, com o nosso melhor, com um sentido da vida, a gente encontrar o nosso propósito, a gente está conectado, né, engajado com a nossa vida. E lá ele conta um exemplo de um amigo que tinha um lagarto amazônico de estimação, olha só, provavelmente aqui, né, da nossa Amazônia. E aí tinha um lagarto, e esse lagarto provavelmente era novo, né, novato, era filhote, recém tinha adquirido esse bichinho. Ele tinha lá no laboratório e o bichinho não queria comer de jeito nenhum. E ele tentou dar de tudo para esse bichinho, né, para esse lagarto. Então ele deu, eu não me lembro exatamente qual eram os legumes, mas ele deu até carne de porco, ele deu de tudo pro bichinho ver se reanimava, porque não queria comer. E aí o que aconteceu? Esse amigo do Martin Seligman estava lá no laboratório, estava lendo um jornal. Ele tinha oferecido um sanduíche de presunto para esse lagarto e o lagarto não tinha aceitado. E aí ele largou na mesa o sanduíche, estava lá lendo o jornal, New York Times, conta no livro, e ele largou em cima do sanduíche e de repente, no ímpeto, esse lagarto atravessa o laboratório, dá um salto, pula, rasga o jornal, atravessa o jornal e come o sanduíche. E o que tem a ver essa história com tudo isso, Kellen? O que tem a ver o lagarto com tudo isso que a gente está falando? Nada a ver. Tudo a ver, tudo a ver. O lagarto, ele evoluiu para caçar, para atacar. Ele não quer ser alimentado. Ele precisa usar aquilo que é a essência dele. Cada ser humano, não é só o ser humano, é cada ser vivo. Veio a esse mundo com uma finalidade, até mesmo uma pequena criaturinha, né? A gente sabe disso, a gente estudou isso na escola, né? Até aquela pequena bactéria tem uma finalidade. Coronavírus não, pelo amor de Deus. Esse a gente exclui, né? Não tem finalidade nenhuma. E eu vou dizer para vocês que tem, mas vamos deixar para um outro momento. E aí, o que aconteceu? O lagarto, ele veio com essa finalidade, né? Com esse propósito de atacar, de caçar. Se ele não consegue fazer isso, ele vai definhar, ele pode até morrer. E nós, seres humanos, o que acontece com a gente? A gente definha espiritualmente. Se a gente está aqui nesse mundo, a gente veio aqui com um dom que é divino, no meu ver, né? É algo que vem de uma inteligência suprema que está em nós, que cada um recebeu esse dom, está aqui no nosso caráter. E a gente não está olhando para isso, a gente não está se conectando com isso, a gente está definhando, a gente está desconectado de nós mesmos. E a gente está definhando espiritualmente. E
E esse é o caminho contrário do florescimento. Então, por isso que a gente tem que se conhecer, se conectar com essa essência, para saber viver com a primeira virtude, que é a sabedoria. Gente, é lindo esse tema, eu falaria o dia inteiro sobre isso, porque quando você se conecta com as suas forças pessoais, quando você entende do que você é feito, você está muito próximo de realmente viver o seu propósito, de encontrar esse ponto de equilíbrio na sua vida, sabe? De ser mais feliz, de ser mais leve, de contribuir, de ver a felicidade nas pequenas coisas, sabe? De ser você mesmo, de se aceitar. Isso eleva a sua autoestima, eleva a sua autoconfiança. Você vive mais alegre, aumenta, né? Aumenta o nível de satisfação com a vida, diminui o nível de depressão, de ansiedade. Então, nós nos tornamos pessoas mais felizes, mais realizadas com os nossos resultados. Isso é transformador, é transformador. Então é isso, é florescer. E eu vou deixar, então, aqui uma atividade para o Caderno do Eu. Depois que vocês forem realizar o teste online, quem já fez e quiser fazer de novo, pode fazer, tranquilo. Não é bom você fazer assim, toda semana eu vou realizar, não vai mudar muito. Você dá uma pausa de mais ou menos uns 6 meses para fazer novamente. E aí eu vou deixar aqui umas perguntinhas para vocês se fazerem, né? Vocês vão colocar lá no Caderno do Eu essas respostas. O Caderno do Eu, para quem não sabe, é um caderno qualquer que você vai dizer: esse é o meu caderno do eu, é o caderno que eu vou me expressar, que eu vou colocar os meus sentimentos, as minhas emoções, eu vou escrever sobre mim, eu vou me abrir para esse caderno, eu vou falar tudo o que eu quiser para ele. Ele vai ser o meu confidente, ele não vai me julgar, ele não vai me influenciar, ele vai ser meu melhor amigo, ele vai ser a oportunidade maior que eu tenho de me autoconhecer. E é escrevendo, não é lá no computador digitando, não, você vai escrever, porque escrever tem poder, a gente já falou sobre isso. Então, lá no seu caderno do eu, você vai se questionar se você se identifica com essas forças de assinatura, que são as 5 primeiras que vão estar lá no seu teste, como você usa elas no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua vida pessoal, como você se sente quando você aplica elas. Isso é muito importante você, porque aí quando você pensar nas situações em que vocês usam essas forças, você vai ver realmente como você se sente mais feliz. Você vai ter a prova de que você se sente mais feliz, que você se sente mais conectado, engajado, engajada com a vida, que sente uma completude. Quais emoções você experimenta com essas forças? Quais você usa mais? Quais você usa menos? E anote todos os seus pensamentos, todas as suas reflexões sobre isso. Certo? E tem mais uma coisa que eu quero deixar aqui para vocês, que é bem importante. Eu quero que vocês se façam as seguintes perguntas. Quantas das suas atividades diárias você faz por obrigação e quantas você faz por paixão? É muito importante que vocês respondam essa pergunta, tá? Quem está buscando conexão com o seu propósito, responde essa pergunta. Quantas você faz porque precisa e quantas você faz porque decidiu fazer? Isso no seu dia a dia, na sua rotina. É importante, é crucial a gente ter alguém na nossa vida para nos direcionar e para nos dar um impulso, e não precisa ser alguém que tem um conhecimento maior que o seu, pode ser alguém que simplesmente reconhece a sua dor, as suas lutas, que se coloca no seu lugar, que tem empatia, que tá ali para te ouvir, para te escutar. E quando a gente conta as nossas histórias, quando a gente expõe a nossa vulnerabilidade, a gente se conecta, a gente se cura. É na conversa que a gente se cura. E isso é lindo.